Boa tarde, pessoal. Bom, eu queria. Hoje o assunto é o seguinte: a eleição de 2022 está bem longe, a eleição presidencial, mas Bolsonaro se comporta sempre pensando nela, tá? Então, nesse aspecto, há que se considerar, ele não é bobo, ele se comporta sempre pensando na eleição de 2022. Então, vamos lá. O que está acontecendo essa semana? A disputa Bolsonaro-PSL. Muita gente está lendo isso como uma crise, algo horrível para Bolsonaro. Ele está, do ponto de vista da manutenção da sua base eleitoral, tomando as decisões corretas. Não há crise com relação a isso, tá? Não há crise. Ele se afastou do PSL naquele momento em que o noticiário era muito contrário ao PSL, partido de laranja. Aí o Bolsonaro diz, esse aí já acabou, esse já deu o que tinha que dar, vou sair do PSL. E aí passa todo aquele noticiário, ele diz, não, vou continuar do PSL. Tenha em mente o seguinte, para que você entenda hoje o funcionamento da política partidária. É muito difícil alguém deixar um partido. Por quê? Aplica-se a isso aquela frase, você se muda, mas não leva a mudança. Já imaginou se você se mudasse de sua residência e fosse morar em outro local, mas fosse proibido de levar toda a mudança, não pudesse levar os eletrodomésticos, não pudesse levar, enfim, cama, né, todos os objetos que você pertence, você não se mudaria. É isso que está acontecendo hoje no partido político. O que eu chamo da mudança? O que é a mudança? Vamos supor que Bolsonaro queira sair e realmente saia do PSL. O que é a mudança? São os seus apoiadores, os deputados eleitos, deputados federais, estaduais, enfim, todos os políticos que têm voto e que foram eleitos dentro do PSL. E por que eles não sairiam? Porque hoje quem sai sem uma justificativa, o partido pode pedir um mandato para ele e aí coloca no lugar dele o suplente. Então, aquele que sai do partido está sujeito à perda do mandato. Agora, se alguém é expulso do partido, é diferente. Aí o partido expulsou, não quis, continua com o mandato. Tá? Que é justamente o que está acontecendo hoje com a Tabata Amaral. O PDT pode ameaçar e expulsá-la, mas não expulsa porque aí o PDT perderia um deputado. A Tabata ficaria livre para escolher qualquer partido que fosse. Agora, se ela decide sair, ela corre o risco de perder o mandato. O PDT dizer, ela saiu porque ela quis, eu quero o mandato para mim. E aí ela perde o mandato. Por isso ela fica. E aí qual é a estratégia do partido? Esvazia ela internamente. Deixa de dar a ela a possibilidade de participar com plenos poderes das instâncias decisórias do partido. Ela fica no gelo, né? Dá um gelo para ela. Então volta a votar de acordo com o partido, que você volta à vida partidária. Enfim, eu só trouxe esse caso para exemplificar a dificuldade que é Bolsonaro sair de seu partido. Ele pode sair, mudar de partido, mas ele não levará a mudança. Ao passo que, em ficando em seu partido, ele já fica com aqueles que ele se relaciona diariamente, aqueles que ele já mantém os laços. Então, um aspecto do posicionamento de Bolsonaro essa semana com relação ao PSL diz respeito à sua comunicação com o eleitorado. Ele quer preservar a sua imagem de combatente da corrupção. Ele não quer que a corrupção chegue perto dele sem que ele fique calado, não fale nada contra a corrupção. Os grupos de WhatsApp de bolsonaristas festejaram esse afastamento verbal dele com relação ao PSL. Só para que você tenha uma ideia do que aconteceu, do que vem acontecendo essa semana. E isso pode se repetir em breve. Tá outros acontecimentos aí paralelos a esse. Quer dizer, o Rodrigo Maia vem conversando com o Luciano Huck e tentou uma aproximação, está tentando uma aproximação de Luciano Huck com o Centrão. Luciano Huck tem trabalhado muito para ser candidato. Vale aqui um breve parênteses, no meu canal do YouTube, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube. Entre lá na procura do YouTube, digite o meu nome, Alberto Carlos Almeida, você encontrará vídeos sobre a política brasileira, a sociedade brasileira. Eu coloquei um vídeo recentemente
no caldeirão do Huck, quer dizer, essa disputa da centro-direita pelo voto da direita. Então é Huck, Dória, Bolsonaro, e Bolsonaro outro dia disse, olha, o Huck é o candidato da Globo, né? Espalhou lá a notícia verdadeira que ele se utilizou de financiamento público do dinheiro lá do BNDES para comprar avião particular, iate, enfim, mas enfim, é uma coisa luxuosa. Então o Bolsonaro está o tempo inteiro batendo em Huck. O que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aliado de Bolsonaro em algumas situações, o que ele fez agora? Convidou o Huck para se encontrar com deputados do Centrão em Brasília, e Huck disse que vai, né? Enfim, independente de ir ou não, esse movimento da parte do Rodrigo Maia e do Centrão é um movimento inteligente. Eles estão dizendo para o Bolsonaro o seguinte, olha, a gente aceita você aqui na presidência, não vai ter impeachment não, mas quando chegar lá perto de 2022, se você não cuidar da gente, a gente vai para o Luciano Huck. Para o Luciano Huck, se ele for nessa reunião, é uma reunião absolutamente inútil. Ele vai falar o quê para os deputados? Vai oferecer o quê? Ele nem entrou na política, entrou até hoje, é melhor ele levar a Angélica, dar um show para os deputados, enfim. Ele não tem o que falar para os deputados. Mas o fato é que para os deputados é útil, para Rodrigo Maia é útil, tentando aumentar, sinalizar para Bolsonaro que eles querem ser mais bem tratados pelo governo federal, pelo Poder Executivo. Tá? Então eles estão usando o Luciano Huck como elemento de barganha com o Bolsonaro. E o Bolsonaro está tentando se afastar e não cede para determinadas barganhas do Centrão e de Rodrigo Maia, e ele está tentando se afastar, a imagem dele está tentando afastar desses escândalos que estão todo dia pipocando acerca dos candidatos laranja do PSL. Bolsonaro tem que segurar essa bandeira por conta de suas bases eleitorais. Uma outra coisa importante no PSL é a disputa, né? Quem vai comandar o recurso de campanha do ano que vem? Um recurso muito grande, é o partido que vai ter mais dinheiro para a campanha eleitoral municipal, e nisso Bolsonaro e seus filhos dependem. Bolsonaro, eu diria, Bolsonaro está longe, né? Enfim, é até ofensivo, né, compará-lo com Lula. Tem gente que andou fazendo isso aí, uma coisa absolutamente absurda. Vale só fazer uma comparação para que você entenda a diferença entre líder e chefe. Bolsonaro é chefe, Lula é líder. Quem é líder, chefia, mas quem é chefe não necessariamente lidera. Ou seja, Lula é muito mais na política do que Bolsonaro. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Lula tem o PT na mão dele. Ele lidera todo mundo no PT, chama para conversar e resolve. As pessoas querem apoiar Lula. Bolsonaro é diferente. O Major Olímpio domina o PSL de São Paulo. E o Major Olímpio, em função deste domínio, bate de frente com os filhos de Bolsonaro e anda dizendo que os filhos deveriam sair do partido. E Bolsonaro não pode fazer nada com ele. O que precisa para um político dominar um partido? Precisa fazer política, precisa trabalhar de forma permanente. Os políticos trabalham muito. Então Bolsonaro trabalha de maneira Major Olímpio trabalha de maneira permanente. No passado distante, Orestes Quércia, Mário Covas, Franco Montoro, José Serra, Fernando Henrique, todos eles eram do PMDB. Até que o Orestes Quércia foi dominando o partido, foi controlando os diretórios do PMDB, o diretório estadual no estado de São Paulo e os diretórios municipais. E aí, na ausência de espaço para os outros líderes importantes do partido, eles fundaram o PSDB, romperam com o Quércia e fundaram o PSDB. Um fenômeno muito semelhante aconteceu no Rio. O PDT de Brizola era dominado por Brizola, até que Garotinho, com a máquina da prefeitura de Campos no início dos anos 90, dominou o PDT, dominou a ponto de ele ter sido escolhido o candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro em 1994, contra a vontade de Brizola. Por quê? Porque ele fazia política diuturnamente, diariamente. Ele visitava os diretórios municipais, ele prestava favores para os políticos, e aí todos ficaram devedores dele e ele passou por cima do Brizola. Então, os filhos de Bolsonaro não fazem essa política.
essa política do corpo a corpo. Eles têm ao seu dispor uma máquina imensa na mão. O Major Olímpio tem um pedaço dessa máquina, porque está dentro do governo. É um senador importante do partido. Então ele fez a política e ele foi lá e dominou o partido no estado de São Paulo, a ponto até de querer e tentar fazer com que a Joyce Hasselmann saia do partido. Não sei se isso vai acontecer, vamos ver. Sempre é possível uma composição, idas e vindas, né? Tudo depende de conversa. Alguém aumenta o poder de barganha, ameaça, expulsão. A expulsão não acontece, aquilo era somente uma ameaça a fim de aumentar o seu poder de barganha. Então tudo isso está em jogo. Aí você tem as seções regionais do PSL, que vão sendo dominadas pelos caciques locais que fazem efetivamente política, que têm acesso a recursos públicos do governo federal e que fazem política com esses recursos, agraciando figuras do partido em seus estados e colocando em pontos-chave de direção. Para quê? Para que na eleição do ano que vem eles consigam decidir para onde vai o recurso de campanha. E aí eles vão alocar, mandar o recurso de campanha para aqueles candidatos que forem fiéis a ele. É o que vai fazer Major Olímpio, por exemplo, em São Paulo. Em Santa Catarina, o domínio do partido pode facilmente ser conquistado pelo governador de estado, que é do PSL, e tem uma máquina política formidável na mão, que é a máquina do governo estadual. Então isso também está em jogo na disputa de Bolsonaro com o PSL. Ele está puxando a corda para um lado para depois ceder e negociar com aqueles que vão controlar o partido nas suas regiões, nos diretórios estaduais e municipais, a distribuição de recursos de campanha. Ele, como presidente, chefe, não líder, ele terá muita dificuldade de apontar para quem irá tais recursos. Essa é que é a grande questão. É totalmente diferente do PT, um partido que nasceu no sindicalismo e que muitos dos líderes estão ali próximos de Lula porque vieram do movimento sindical. Então, digamos assim, esse dançar por música, ter candidatos que agradem Lula, independente de Lula estar próximo da escolha do candidato, isso é muito mais fácil no PT e muito mais complicado no PSL. Veja o absurdo que é a vida partidária do PSL. O Alexandre Frota saiu do partido e está aí publicando no Twitter, nas redes sociais, gravações de conversa dele com o presidente, enfim, já era presidente Bolsonaro. Quer dizer, isso é impensável. Nós nunca vimos isso acontecer em nenhum partido no Brasil, porque existe uma ética política que Alexandre Frota não conhece. É alguém que não foi socializado no mundo político. Existe uma ética futebolística. Nós nunca soubemos o que os jogadores de futebol, por exemplo, conversam no vestiário. Se alguma coisa eles dizem, são coisas acordadas entre eles, que irá sair hoje com rede social, eles filmam no celular, mas eles chegaram a um acordo para publicar aquilo ali. Fora isso, não se sabe nem enquanto ele exerce a profissão de jogador de futebol, nem depois que ele se aposenta. Então, o que o Alexandre Frota fez e vem fazendo esses dias é uma coisa absolutamente absurda do ponto de vista do funcionamento da política. Não é bom para ninguém. O povo, a população, quer dizer, aquilo só joga a política no descrédito. Mas ele não tem compromisso, era um ator pornô, um artista, etc. Não sabe nada, não faz a mais porca ideia de como funciona a política. Então todas essas disputas estão aí, são crises passageiras, né, em função da distribuição de recursos de poder dentro do PSL. E aí, essa briga, o Rodrigo Maia e os políticos mais importantes do Centrão estão tirando proveito disso, fazendo essa aproximação com Luciano Huck, sinalizando para Bolsonaro o seguinte: tolero você enquanto você está aqui no seu primeiro mandato, mas não quero você no segundo mandato. Veja, tanto não quero que estou começando a negociar com alguém pensando já lá na frente. Vamos ver, são todos capítulos de uma longa novela. Vamos acompanhar. Um abraço e bom final de dia.